Amados, desculpem o atraso. Hoje é dia 8 de janeiro de 2024. Deu um estouro aqui na minha casa, apagaram as luzes todas. Eu tô com a internet não de casa, mas do telefone mesmo, do 5G. Marília, minha querida, seja bem-vinda. Um beijo no seu coração. Eu entrei atrasada hoje, estava falando, deu um estouro aqui em casa, fiquei sem luz, minha mãe ficou desesperada, meu Deus do céu. Mas essa oração para todos os mais quase 1.500 manifestantes, foram 1.400 e poucos manifestantes, e pelas famílias de todos esses homens e de todas essas mulheres que foram presos, que passaram muito tempo na cadeia, né, e alguns ainda lá, por aqueles 898 que foram responsabilizados. Oro pelos 500 que continuam sendo investigados e por todos que estão usando tornozeleiras eletrônicas e por todos que sofreram abusos porque a nossa Constituição não foi respeitada. Senhor Jesus, nós oramos pela família daquelas 4 pessoas que morreram depois que foram presas. Oramos pela família do Clesão, que morreu dentro da prisão, e pela família daqueles outros 3 que morreram depois que saíram, mas em consequência do que sofreram, do abalo psicológico, da depressão, das doenças que tiveram dentro daquela prisão. Oro por todas as crianças que tiveram seus pais e suas mães afastados do seu convívio e passaram assim por perdas irreparáveis. Meu Deus do céu. Oro por todas as pessoas dependentes dos seus pais, dos seus filhos, que precisavam deles para ajudá-los na saúde, no deslocamento, e que ficaram presos e passaram por uma situação assim nunca antes imaginada. Meu Deus do céu. Esses presos poderiam ser eu ou você, que está aqui agora me assistindo. Porque o verdadeiro golpe foi dado. Eu oro para que o Senhor libere uma unção para todos esses presos políticos. E eu oro para que o Senhor possa também amolecer o coração dos nossos funcionários públicos para liberar a anistia para todos esses presos políticos. Amém e amém. Meu Deus. É isso, gente. Vamos começar então? Que dia hoje, né? Dia 8. E hoje eu vou contar um testemunho também, mais tarde, sobre a minha vida em relação a esse 8 de janeiro de 2023. Gente, tá muito quente aqui, tá muito calor, tá tudo fechado porque tá chovendo muito, vocês devem estar ouvindo barulho. Eu só vou ligar aqui o ar rapidinho. Pronto, que eu entrei correndo e nem liguei, agora tá tudo bem. Então vamos lá. Vamos ler o capítulo 16 de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Lembra que a gente falou nos capítulos anteriores, quando Abrão e Sarai, todo mundo, eles foram deportados do Egito, vieram com escravos, homens e mulheres do Egito? Agar é uma delas. E eu falei que a gente ia ter história da Agar, né? Então vamos lá. E aí disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Interessante para ele, né? Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então ele foi para Canaã com 75 anos, já habitou 10 anos, então ele estava com 85 anos de idade. Ele a possuiu
e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Naquela época, gente, era lícito uma mulher que não poderia ter filhos ter, tipo assim, uma barriga de aluguel, que a gente chama hoje em dia. Uma barriga de aluguel para que a sua escrava pudesse gerar um filho ou uma filha para que ela pudesse ter, porque era uma grande vergonha a mulher não ter filhos. E aí Agar desprezou Sarai. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Paulo César, seja muito bem-vindo. Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael. Olha só, o anjo do Senhor é quem deu o nome para a filha de Agar, filho de Abrão. Porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Agora, ouça bem o que eu vou ler agora, no capítulo 16, versículo 12 de Gênesis. Olha a profecia realizada. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Não precisa nem falar, né? Dá uma olhada no mapa do Oriente Médio e veja como é que está a situação. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Ber-Lai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Esse poço está até hoje em Israel. Está dentro de um parque nacional. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abraão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. A gente vai parar por aqui no capítulo 16. E hoje eu quero apresentar para vocês um livro. É esse daqui. Através dos nossos olhos. É uma coletânea escrita por 12 mulheres, na verdade 13 mulheres, eu faço parte dessa coletânea. Nós tivemos lives na época da pandemia. Márcio, seja muito bem-vindo. E a gente conta a história de 12 mulheres bíblicas através dos nossos olhos. E a gente está falando hoje de Agar. E aqui quem fala de Agar é a Maria Raposo. Ela faz colocações incríveis. Essa é a Maria. Ela faz excelentes colocações sobre a vida de Agar. O título dela é Rejeitada, mas não abandonada. Você que está lendo a Bíblia, vale a pena você comprar esse livro para você entender as razões de todas essas mulheres
que assim como nós estamos vivendo nesse momento, olha o que estamos passando, olha esse dia 8 de janeiro de 2025, que faz 2 anos que aconteceu, né, esse evento que mudou a vida de muitas pessoas. Essas mulheres também viviam da mesma maneira, sem saber o que ia acontecer. E é importante você ler e entender a sua relação com o mundo, porque a história é cíclica. E através da história, do legado dessas mulheres, nós vamos poder refletir e tirar muitas lições, né? E a Maria coloca assim: quantas vezes agimos da mesma maneira em nossas vidas, quantas vezes desistimos de esperar determinada promessa, porque acreditando que nós não somos as pessoas indicadas ou verdadeiras merecedoras delas. Você já observou na Bíblia quantas vezes o anjo do Senhor apareceu para falar diretamente com uma mulher? Foram poucas as mulheres que tiveram esse privilégio. E Agar, a escrava de Sarai, teve esse privilégio, né? E também tem a parte de Sara. A parte de Sara foi escrita pela pastora Márcia Azevedo. Tanto a Márcia quanto a Maria são de Búzios e elas contam a história, cada uma de uma mulher. A Maria fala de Agar e a Márcia fala de Sara. Vou ler um pedacinho aqui, que ela fala desse capítulo que a gente leu. Você consegue imaginar o sentimento de culpa que Sarai sentia por não conseguir dar filhos ao seu marido, que tinha um chamado para ser o pai do filho da promessa? Abrão compartilhou com Sarai a visão que ele teve, mas ela visualizou fora dos padrões de Deus. Mesmo com a maior das boas vontades. Até hoje, aquela atitude de Sarai gera consequências, tamanho o problema que ela criou, a ponto de gerar um conflito mundial. Olha que interessante o que elas colocam nesse livro em relação ao que acabamos de ler. Sarai ofereceu a sua escrava para dormir com seu marido, para ter um filho, porque ela pensava que ela estava fora da promessa de Deus. Ela achou que Deus fez uma promessa somente para Abrão. Ela esqueceu que ela fazia parte, que Deus tem a família como patrimônio. E que se ele fez uma promessa para Abrão, ela estava inclusa. Independente da situação biológica dela, da idade dela ser estéril. Porque quando Deus promete, ele faz acontecer, ele é Deus. Ele é o dono do ouro, da prata, do mundo, da biologia, da ciência, de tudo. Então, Sara achou que ela não seria capaz, que ela iria envergonhar o marido dela. Seja bem-vinda, Silvia. E aí o que ela fez? Ela resolveu dar um jeitinho, fazer uma ajudazinha para Deus, né? E aí a gente está vendo hoje a nação de Israel mais uma vez envolvida em conflitos por causa de um povo que é irmão, que também é filho de Abrão. Ismael é filho de Abrão, né? Povo que vem crescendo em todo o mundo, de dura cerviz. Como a gente falou nesse momento, nesse ponto que eu pedi para vocês verificarem. Capítulo 16, versículo 12. Eu vou ler novamente. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Deus fez uma promessa para Abrão, que ele seria pai de muitas nações. Eles erraram, mas Deus aproveitou esse erro de Sarai e Abrão aceitou, né? Assim a gente pode voltar para trás e ver também Adão e Eva. Eva pegou a fruta
e entregou para o seu marido. Seu marido também poderia chegar para ela e falar, não, eu não vou comer isso. Deus falou que não era para comer. Mas ele aceitou da mulher dele. E depois foi culpar a mulher. Abrão ouviu de sua mulher que ela daria a escrava para ele. Ele também não parou para refletir. Ele poderia chegar e falar, não, vamos ter paciência. Deus nos prometeu a mim e a você é minha esposa. Eu não preciso usar de subterfúgios, eu não preciso transar com outra mulher para ter um filho, para fazer cumprir a promessa que Deus nos deu. Mas ele não falou nada, ele aceitou Agar. Ele transou com ela, ela concebeu, teve um filho. Assim que ela ficou grávida, né, ela começou a deixar a Sarai de lado, o que deixa bem claro aqui. E aí Sarai ficou muito triste. E aí o anjo do Senhor manda Agar voltar para sua senhora e abaixar a cabeça e fazer de tudo. E prometeu para ela que o filho dela seria também uma grande nação. Porque a promessa que foi feita para Abraão é de que ele seria, o propósito de Abraão era gerar muitas nações. E é isso que a gente vê. Então esse assim é o resumo desse capítulo 16. Eu espero que vocês, sempre quando estão aqui comigo, que possam acompanhar, que possam ler, que possam estar juntos com a sua Bíblia, porque isso é importante, para depois você ler novamente esse texto que a gente leu, para você refletir sobre tudo que eu falei também aqui. Então, gente, é isso. Um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E vamos orar hoje por todos os manifestantes, todos os cidadãos brasileiros que foram se manifestar no dia 8 de janeiro. Porque a história, Deus não vai deixar nada encoberto. Eu tenho certeza disso. Absoluta. Um beijo para vocês. Obrigada pela companhia de todos vocês e um beijo. Fui. Tchau.